Bom dia a todos. Hoje, quinta-feira, dia 20 de agosto. Estamos já finalzinho do mês de agosto e continuamos com todos os cuidados aqui na nossa casa. A diretoria tem se preocupado bastante em pensar uma forma para a nossa volta segura, tanto dos trabalhadores como dos frequentadores. Mas, por enquanto, continuamos a nossa casa online e com todas as nossas atividades. Entrem no nosso site www.rita.org.br, que lá vocês vão ver todas as palestras, quem são os palestrantes, quem vão ser os palestrantes nos próximos dias. Vão também ver o horário dos cursos da casa. E nós temos também o trabalho de atendimento fraterno, que é uma oportunidade que todas as pessoas têm num dia que acordem mais angustiadas ou que tenham algum problema, ou que saibam de alguém que está precisando de uma conversa fraterna. É só entrar lá no site, vocês vão encontrar os contatos dos médiuns da casa que se disponibilizaram a atender a todos. E agora vamos dar início à nossa palestra com o nosso companheiro Lúcio. E antes vamos pedir a Jesus, nosso irmão querido, nosso mestre, a todos os bons espíritos, aos espíritos de luz que aqui nos envolvem, que envolvam a todos que estão assistindo nesse momento, que abram os nossos corações, foquem a nossa mente, para que possamos aprender com as reflexões e os estudos desse nosso querido companheiro, Lúcio. Que seja envolvido, ele mais do que todos, por Maria de Nazaré, para que as suas palavras toquem a todos os corações com muito carinho. E assim pedimos a permissão de Deus, nosso Pai Criador, para o início dessa palestra de hoje. Graças a Deus. Você, Lúcio. Muito obrigado. Um bom dia a todos, amigos. É sempre uma alegria estarmos aqui na nossa casa, né, sentindo as vibrações que emanam dessas paredes fluídicas que nós sabemos que sustentam, né, as paredes físicas da nossa casa. E nesse período aí, com tantos meses já de isolamento social, de afastamento, é um prazer muito grande a gente poder estar aqui para sentir mais de pertinho, né? Porque sabemos que esse envolvimento da espiritualidade amiga, que cuida da casa, cuida das atividades, cuida dos seus trabalhadores e dos seus frequentadores, ela é sempre muito intensa. Mas para nós, né, ainda tão materializados, né, sejamos francos, estar aqui na presença, né, física da nossa casa é algo que acalenta muito o nosso coração. E como dizia a nossa dirigente, a casa está preparando com muito cuidado, sem pressa, com muita cautela, o retorno seguro assim que for possível. Ainda sem previsão, mas assim que for possível. E o tema do nosso estudo hoje, ele é algo extremamente interessante, porque é a chave, né, uma verdadeira chave para o entendimento de uma porção de coisas muito importantes que a gente não só estuda na doutrina espírita, como a gente percebe e vê no dia a dia, né? Porque a gente sabe, principalmente, que a mediunidade não é algo restrito à doutrina dos espíritos. Na verdade, é algo que sempre existiu, né? Milênios antes de Jesus, nós já tínhamos manifestações mediúnicas que são registradas pelos historiadores. E nós vamos estudar hoje, né, não só a chave para todos os fenômenos mediúnicos, mas a chave para explicação de um dos que são os fundamentos da doutrina espírita. Nesse caso específico, o fundamento da comunicabilidade entre os planos, entre o plano dos encarnados e o plano dos encarnados. E essa chave é o que na doutrina nós chamamos de perispírito. Ok? Então vamos só situar, né, a primeira vez
que a palavra perispírito nos aparece na doutrina. Eu tenho aqui comigo o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação, né, nós chamamos de Pentateuco, organizado por Kardec. E logo na sua introdução, né, no item 6, que traz uma síntese dos pontos da doutrina, Kardec fala assim: vamos resumir em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram, está falando dos espíritos, a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções. Eram críticas que eram feitas na época, críticas muito fortes, né? Sabemos, né, como é a natureza do ser humano. Tudo que é novo encontra sempre muita resistência. Então nós podemos avaliar o que não foi a resistência oferecida contra a doutrina espírita. E um pouquinho à frente ele fala: o laço ou perispírito que prende o corpo ao espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, o mais semimaterial, né, o mais sutil, que lhe constitui um corpo etéreo. Vamos falar disso. Invisível para nós no estado normal, porém que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. E depois, aqui no próprio Livro dos Espíritos, nas questões 93 e 95, nós também vamos ter perguntas e respostas sobre o perispírito que Kardec formulou, e mais especificamente em relação à sua constituição, ou seja, do que ele é feito. E os espíritos vão dizer que esse laço, né, esse corpo semimaterial, ele é feito com o fluido cósmico universal de cada orbe, de cada planeta. Então, quando um espírito vai reencarnar num determinado planeta, se por acaso ele estiver reencarnando em um planeta distinto da sua última encarnação, ele vai constituir o seu perispírito com o fluido cósmico universal daquele novo planeta. Então é algo, a gente vai percebendo, que vai se modificando à medida em que o espírito também evolui. Da feita em que ele se tornar cada vez mais depurado, ou seja, de um nível vibratório mais elevado, a matéria que constitui esse corpo espiritual também vai se depurando. Vai falar do que ele seja, né? Ele é um envoltório, ele é um corpo que cobre, né? Que circunda, está em torno do espírito, né? Porque Kardec faz inclusive uma nota nessa parte, um comentário dizendo que da mesma forma que em torno do germen de um fruto ou de alguns frutos, nós temos o que os cientistas chamam de perisperma, nós temos para o espírito em torno dele, né? Peri vem de periferia, né? A gente usa para periferia. Peri vem do grego, em torno de. Então é o que está em torno do espírito, né? É um corpo, né? Quando a gente fala o corpo, é uma estrutura, né? Vibrátil, né? Composta de, vamos, só para facilitar o entendimento, mas vamos, né, com granos Salles aí, para a gente ser preciso no que está falando. Né? Ele envolve o espírito. Se a gente prestar atenção, deixa eu ver se eu acho uma canetinha por aqui. Se a gente lembrar da questão 88 do Livro dos Espíritos, que é uma questão que eu gosto muito, Kardec perguntou se o espírito tem forma. E os espíritos disseram que o espírito em si não tem forma, tá? É algo que a gente ainda está muito longe de conseguir conceber. Então, os espíritos nos dizem que no patamar espiritual, onde os estudos são infinitamente mais avançados, o conhecimento é muito mais avançado que o nosso, eles estão estudando a natureza dessa essência espiritual. Então, para nós é algo muito inatingível ainda. E que ele diz que para nós, o que a gente poderia imaginar, eu espero que esteja entrando na... Pega aqui, tá? Então vou deixar aqui a questão 88, mas seria algo como uma chama, um clarão. Então, algo sem forma, tá certo? Só que, quando nós sabemos, aqueles companheiros que são dotados de vidência, a chamada dupla vista, visão espiritual, nós sabemos que eles têm a possibilidade de ver os desencarnados.
E a própria obra toda de André Luiz e tantos outros autores que nos fazem, né, nos reportam a existência no plano espiritual, os espíritos se veem e eles guardam formas humanas. Então, como é que fica? Na questão 88 está dizendo que o espírito não tem forma. Ele é um clarão, é uma labareda, uma centelha etérea, dizem os espíritos. Só que eles possuem um corpo de relação. E esse corpo vem dessa estrutura que nós vamos chamar de perispírito. Porque assim Kardec disse, né? Imagina se a gente inventar aqui. Perispírito. E eu vou pedir licença, todo mundo sabe que o site da casa é www.rita.org.br, mas eu vou precisar tirar aqui. E aí eu vou colocar aqui, não precisa não, tá ótimo. Aqui eu vou colocar, do lado de cá, então nós temos o que seria o espírito, que é totalmente imaterial, né? É o elemento imaterial que existe no universo. E do lado de cá, quando nós estamos encarnados, nós temos o corpo físico. Que eu estou representando aqui em vermelho, tá certo? Uma vez num estudo eu fiz essa analogia, tinha visto isso há pouco tempo na internet e funcionou. Então eu vou fazer de novo isso. Agora, por um exercício de abstração, a gente vai imaginar que esse clarão que eu coloquei aqui numa canetinha azul, porque eu não tenho uma canetinha amarela, tá certo? Vamos fazer o exercício de abstração de que vocês estão vendo aqui uma centelha, não está vendo, Miri? Amarela, tá certo? Não é azul. Vamos então exercitar a abstração do nosso raciocínio. Então vamos imaginar que isso aqui é amarelo, para imitar uma centelha, uma chama. E vamos representar o nosso corpo físico como se fosse o vermelho. O que faz o perispírito? É uma estrutura cheia de múltiplas, são incontáveis, infindáveis, e aí a gente vai usar uma palavra que é muito utilizada que a gente precisa contextualizar. Camadas. Para a gente ter uma noção de que são estruturas que vão se superpondo, porém vão se superpondo de uma forma interpenetrante. Então não quero, meus amigos, que aqui as pessoas vocês tenham a noção equivocada de que consta inclusive de alguns livros, de o perispírito como se fosse uma cebola. Quando a gente corta, a gente vê aquelas camadas, um centro, normalmente uma bolinha, e aquelas camadas quase que perfeitamente concêntricas, mas que porém são estanques, são paralisadas, sem movimento. A noção da cebola, a imagem da cebola nos dá uma ideia, porque nos mostra que lá no centro nós temos o espírito, que é a essência, porém, essas camadas que vão se sobrepondo a essa estrutura espiritual, o que acontece é que elas são vibráteis, então elas se interpenetram, não são estanques. E a gente não pode esquecer que se o espírito, que aqui todo mundo está vendo em amarelo, não estão vendo em amarelo todos? Não está em amarelo? Em amarelo, o espírito, se ele é uma chama, uma centelha, um clarão, ele vibra o tempo todo. Então, esse movimento vibratório do espírito, ele vai perpassar todas essas dimensões do perispírito até chegar ao corpo físico. O que nos leva a um entendimento melhor do que seja a encarnação. O que é a encarnação? O espírito está desencarnado, mas quando ele está desencarnado, ele leva o seu perispírito. E aqui eu queria fazer mais um adendo em relação a uma parte do que alguns entendem como sendo perispírito e outros entendem que não integra o perispírito, mas sim uma estrutura que estaria próxima ao corpo físico chamado duplo etéreo. Nós aqui na nossa casa atualmente seguimos a orientação de que o duplo etéreo não está mais no conjunto perispirítico. Então nós temos uma série de estruturas de, entre aspas, camadas pelas quais os impulsos desse ser inteligente do espírito vão se propagando até chegarem a uma dimensão bem mais próxima aqui do corpo físico, que nós chamamos de duplo etéreo.
Quando o espírito desencarna, o corpo físico fica no planeta material, junto com o duplo etéreo, essa dimensão mais densa, e o conjunto perispiritual, todas as demais camadas, acompanham o perispírito. Se na sua próxima encarnação ele reencarnar em um outro planeta, ele vai transformar o seu perispírito, vai ser composto através da substância do fluido cósmico universal inerente às características de densidade, de peso daquele novo planeta. Então, é esse conjunto. E por que eu fiz questão de dizer que aqui era amarelo? O espírito seria amarelo, para lá do outro lado dessa estrutura eu colocar o corpo físico como vermelho. Para a gente perceber que isso vai se dando gradualmente, esse adensamento. Então a gente poderia, nesse exercício de abstração, imaginar o perispírito como uma estrutura laranja, que começaria num tom bem clarinho de laranja. Outro dia na internet eu descobri aí por uma organização oficial internacional que o laranja tem 45 tons oficiais. Não estou dizendo de forma alguma que o perispírito tenha 45 dimensões. Tem muito mais do que isso, né? Que os estudiosos agrupam em grupos para facilitar o nosso entendimento. Mas é algo que vai desde o muito etéreo a ponto de conseguir se ligar ao que é totalmente imaterial e vai aos pouquinhos se adensando, até chegar ao corpo físico. Porque esse é o raciocínio que Kardec traz no Livro dos Médiuns. E eu demorei esse tempo todo para falar isso, porque a proposta da Casa para o Estudo, na manhã de hoje, é do perispírito a partir das colocações que estão também no Livro dos Médiuns. Porque não é apenas no Livro dos Espíritos que nós temos estudo do perispírito. No Livro dos Médiuns nós temos por quê? Porque o perispírito ele é fundamental a todas as manifestações mediúnicas e nós vamos entender por quê. E não só no Livro dos Médiuns, também na Gênese, quem já teve oportunidade, é um livro que não é muito estudado, infelizmente por nós espíritas, mas é um livro que tem um manancial imenso de informações e de conhecimento e que traz uma feição muito, diríamos assim, presente daquela faceta científica do que a gente costuma dizer que a doutrina espírita tem. Né? Falamos sempre que a doutrina espírita tem um componente religioso, um componente filosófico e um componente científico. Quem se interessa pelo componente científico vai gostar muito do estudo que é realizado na Gênese. Então, lá na Gênese nós temos um capítulo de fluidos que é muito famoso, que é o 14, a partir do qual Kardec vai tecer considerações que nos levam a entender tudo o que a vida inteira, né, tradicionalmente, a humanidade conhece como os mistérios dos milagres, por exemplo, praticados por Jesus, pelos santos. E, na verdade, o que a doutrina espírita nos demonstra, né, os espíritos vieram e demonstraram isso a Kardec, que tão bem assimilou e codificou esse conhecimento para todos nós, é que os chamados milagres, eles não têm absolutamente nada de anormal. É estranho, né, a gente ouvir isso. Mas faz muito sentido, porque a lei é uma só. A lei natural mesmo é uma só. Só que quando nós não conhecemos a explicação científica para um fenômeno, a gente diz que é milagre. Então, meus amigos, se a gente parar e pensar, não sei se talvez 50 anos atrás, um século atrás, se a gente imaginasse, eu guardei meu celular, né, porque a gente tem esse hábito na casa espírita, mas se eu pegasse o meu celular aqui, discasse um número conhecido dele e tocasse, né, vamos fazer um outro exercício de abstração, que o nosso salão está cheio, não está agora, só de desencarnados. Mas se os encarnados estivessem aqui com seus celulares ligados, que também nunca estão, mas se eu pedisse para alguém lá no fundo do salão, liga seu celular, eu ligo, e a pessoa ouve um sinal lá e a gente consegue conversar por duas caixinhas pretas, a gente ia dizer um século atrás que isso era o quê? Isso era milagre. Se não dissesse que era feitiçaria, né? Que uma coisa, uma outra discussão, né, que o ser humano tem muito disso, né? Quando não conhece, não só diz que é fora do normal, como ainda costuma acusar, né? Isso ainda está muito na nossa natureza, a gente precisa, né, se conhecer e pensar sobre isso. Mas, na verdade, da feita que a gente vai descobrindo e a ciência vai avançando cada vez mais, hoje a ciência já consegue confirmar coisas que a doutrina dos espíritos
afirmava no século XIX. Outras ainda não, porque ainda demandam uma progressão maior da ciência. Mas demonstra que tudo desses fenômenos desconhecidos repousa no estudo dessa estrutura aqui, que nós chamamos de perispírito. A começar por essas indagações tão interessantes do Livro dos Médiuns, porque essa questão está lá na parte 2ª, no capítulo 1º logo, que fala da intervenção dos espíritos sobre a matéria. E aí Kardec traz alguns itens muito interessantes, com os quais a gente, obviamente, é forçado a concluir por de uma lógica e de uma veracidade, que muitos dizem, como que o espírito, se o espírito é totalmente material, porque nós somos muito dualistas, não é verdade? Então, quando a gente fala, a pessoa está aqui, mesmo outras religiões falam de alma, falam de um princípio espiritual, mas estamos vivendo aqui. Morreu o corpo, saiu o espírito. O espírito se libertou da carne e está no plano espiritual. A ideia que a esmagadora maioria das pessoas tem é de que esse espírito que está liberto da carne, ele está totalmente livre de matéria. E esse é o equívoco. Porque nós temos o costume errado de imaginar que matéria é somente isso que eu consigo tocar. A minha mão faz um obstáculo material, a madeira, o plástico. Mas existem estados da matéria que são muito mais sutis, menos densos do que essa matéria que é tangível no nosso planeta. E dessa matéria é que é constituído o perispírito. Então ele precisa ser, nessa expressão que às vezes causa muita dúvida, semimaterial. Na verdade, semimaterial pode parecer uma coisa meio esquisita, Porque material ou é matéria ou não é matéria. A palavra semimaterial quer nos trazer uma noção de que está entre aquilo que é absolutamente imaterial e aquela dimensão da matéria que nos é tangível no nosso planeta. Então, tudo que está aqui no perispírito, todas as dimensões do perispírito, desde a primeira, aquela mais próxima do espírito, que os estudiosos chamam de corpo mental, onde ficam registradas as nossas experiências, as nossas vivências, os nossos valores. Essa, se a gente pudesse chamar de primeira, entre aspas, dimensão, primeira camada vibrátil, interpenetrante, mas logo a primeirazinha já é matéria, já é fluido cósmico universal. E fluido cósmico universal é matéria, mesmo que nós não consigamos ver. Então, ele precisa ser matéria, mas inicialmente junto do espírito, extremamente sutil, de um nível de sutileza que a gente não tem a menor condição de imaginar, para que ele possa se relacionar com aquilo que não é matéria. E aos pouquinhos vai se adensando, até chegar em um nível próprio para se relacionar com a matéria tangível do nosso planeta. Então, quando a gente imagina, o espírito é totalmente material, sim, ele, espírito, é imaterial. Mas quando ele desencarna, ele leva consigo uma estrutura que está inerentemente ligada a ele, molécula a molécula, dizem os espíritos, de uma matéria. E que vai se adensando ao ponto de chegar ao nível de conseguir relação com a matéria densa, tangível do nosso planeta. Essa é a explicação para que espíritos desencarnados consigam fazer atuação na matéria. É através do perispírito. Da mesma forma que todos os outros fenômenos mediúnicos, fenômenos como nós chamamos de inteligentes, os fenômenos mediúnicos normalmente são divididos em fenômenos de efeitos físicos, daqui a pouquinho a gente vai exemplificar alguns, e fenômenos de efeitos inteligentes. E o que é esse fenômeno de efeito inteligente? A gente já vai começar a falar das características, ou das qualidades do perispírito. E uma delas é a expansibilidade. Ou seja, essa matéria, como está em diversos graus de densidade,
ela tem a possibilidade de, sob o comando mental do espírito, do ser inteligente, ela se modificar em termos de expansão, ou seja, de volume. Ela pode se adensar, se concentrar, diminuir o seu tamanho mesmo, e pode se expandir. E uma coisa muito importante que também nos diz o Livro dos Espíritos, e eu gosto sempre de combinar com essa questão 88, se não me falha a memória, é a 131. Deixa eu rapidamente confirmar para vocês, para não... Viu? Não é a 131. Enfim, não vou dizer qual é a questão, vai ficar de dever de casa para vocês. Mas tem uma pergunta em que o Kardec pergunta se o espírito está enclausurado dentro do corpo físico. Ou seja, o que a gente está falando aqui, vocês vão me desculpar a imperfeição do meu desenho, é que nós temos aqui o espírito, que é esse clarão. Esse espírito, ele está envolvido por um corpo que tem a mesma forma. Nossa, meu coisa está horroroso. Tem uma forma humana e temos espírito nele todo. Tá? Ou seja, está ligado a cada molécula do nosso corpo físico pelas dimensões do perispírito. Então, nós temos aquilo chamado de corpo espiritual, que é como o corpo de relação do espírito quando ele está desencarnado, e quando está encarnado, ele está revestido de uma dimensão mais grosseira. Vamos usar o vermelho aqui para ficar... Então, vamos imaginar aqui o corpo físico. E essa representação nos dá a ideia errada de que o espírito ele está enclausurado dentro do corpo. Né? Temos, inclusive, muitas menções na doutrina, na literatura espírita, né, de que o corpo físico é um cárcere para o espírito. Porque, na verdade, ele realmente está tolhendo, ele está segurando, ele serve, inclusive, como um abafador das suas possibilidades espirituais, que são muito amplas. Só que nos disseram os espíritos essa pergunta de Kardec. O espírito não está enclausurado como um pássaro dentro de uma gaiola. Pelo fato de ele ser uma estrutura vibrátil, uma essência espiritual que vibra, essas emanações passam pelo limite material que o corpo físico oferece. Então, isso é o que se chama de emancipação. O espírito, ao vibrar, ao fazer comando mental para essa estrutura material que ele comanda, do perispírito, ele pode fazer com que o perispírito se expanda, inclusive ultrapassando os limites físicos do corpo de carne. E ele qualifica toda essa vizinhança ao nosso redor, criando um campo que é chamado de aura ou de campo-aura, que na maioria de nós tem, dizem, né, os especialistas, em torno de 2 a 3 centímetros, mas que nos espíritos muito evoluídos isso chega a um campo imenso. Fala-se, né, que o campo de Chico tinha metros, porque a gente percebe, todos já devem ter passado pela seguinte experiência, chega perto de uma pessoa tranquila. Olha, eu tenho hoje um bom exemplo, que Miriam é uma pessoa extremamente tranquila, pelo menos para quem não conhece tanto ela parece ser muito tranquila. E é aquele tipo de pessoa que você chega perto, você se acalma. E tem pessoas que são muito agitadas, e você chega perto dessa pessoa, você fica agitada. Todo mundo já deve ter passado por isso. É porque a gente consegue sentir, através da expansão do nosso perispírito, as qualidades daquele espírito que também se expande pelo seu perispírito e ultrapassa o corpo físico, criando uma atmosfera espiritual em volta. Certamente nós todos, ou a grande maioria de nós, já passou por isso. E isso é uma característica que só é possível frente à chamada expansibilidade do perispírito. Só que essa expansibilidade, meus amigos, ela é muito maior do que só o corpo, o campo aura. Né? Nós temos um fato, né? Não sei se todos sabem, os espíritas já sabem disso, que estudam um pouco. Quando nós dormimos, o espírito ele se desdobra. Os laços que o prendem ao corpo físico, esses laços do perispírito, eles se afrouxam, eles não se rompem, senão seria caso de desencarne.
mas eles se afrouxam. E isso permite que o espírito, levando o corpo espiritual, essa parte mais próxima dele, mais sutil, ele se afaste, inclusive, muito do corpo físico que está em descanso. E isso faz com que ele possa se deslocar muito longe. E nós temos exemplos na nossa história, como o exemplo, né, que a Igreja Católica, durante muito tempo, registrou de milagres dos santos, inclusive os milagres que eles chamavam de bicorporeidade, que na doutrina nós preferimos chamar de bilocação. Porque quando a gente fala em bicorporeidade, parece que o ser tem dois corpos. Mas, na verdade, um corpo é o físico e o outro que vai se exteriorizar em outro lugar é o corpo espiritual. Que por uma outra característica, que é da tangibilidade, da visibilidade, ele pode se fazer visível e, inclusive, tangível. Você pode tocar. Existe essa possibilidade. Então, nós temos registros na igreja, por exemplo, de Santo Antônio de Pádua, que estava no seu país e que apareceu em Portugal para fazer a defesa do seu pai. E foram registrados, né, inclusive no processo que a Igreja Católica fazia para o reconhecimento desses milagres, havia registros históricos de que ele se encontrava em um país e ele no mesmo dia apareceu no outro. Não tínhamos internet, esses mecanismos que temos hoje, mas isso foi verificado, foi registrado. Então isso é uma possibilidade por essa característica da chamada expansibilidade. Da mesma forma que nós temos como uma outra característica do perispírito a plasticidade, ou seja, ele é uma matéria moldável ao comando do ser inteligente, do espírito que o rege. Então isso é uma característica que o espírito vai adquirindo à medida em que ele vai progredindo no patamar intelectual. Isso é uma coisa interessante que a gente diga. A plasticidade do perispírito, ela não demanda necessariamente evolução moral. A própria literatura espírita, inclusive André Luiz nos traz isso no livro Libertação, quem já leu vai se lembrar, a possibilidade que espíritos ainda ligados ao mal, espíritos ligados mesmo à noção do prazer na prática do mal, a crueldade mesmo, espíritos ligados, falanges relacionadas às trevas, de praticarem ao mal manipulando o perispírito. Ou seja, transformando inclusive o seu aspecto. Diferente, por exemplo, de uma outra característica que é a densidade. A densidade, ela não se transforma, não se modifica simplesmente pela evolução intelectual, ou seja, pelo conhecimento que o espírito tem, mas demanda necessariamente evolução moral. Nós sabemos que quando a gente fala em espírito evoluído, ele evolui tanto do patamar intelectual quanto do patamar, na chamada asa da moralidade. Mas ainda existem espíritos que já têm um conhecimento muito grande, mas que a sua asa da moralidade não se encontra desenvolvida. Então, na moldabilidade, ou seja, na plasticidade, um espírito que detém apenas desenvolvimento, evolução intelectual, ele é capaz de fazer. Mas no aspecto da densidade que gera o peso específico. Tem inclusive uma menção aqui de uma passagem de André Luiz, e isso está na obra Entre a Terra e o Céu, quando ele diz o seguinte: a nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Mero problema de padrão vibratório. Ou seja, à medida em que o espírito vai tendo conquistas morais, ele vai se tornando um espírito com poder, padrão vibratório mais elevado. E isso repercute naquele momento que a gente falava da formação do perispírito pelo fluido cósmico universal. Isso vai ter um papel importante. Espíritos mais evoluídos em um mesmo planeta, eles possuem um perispírito formado por moléculas do fluido cósmico universal mais sutis,
do que outros espíritos menos evoluídos e que estão encarnados naquele mesmo planeta. Isso depende, portanto, do seu padrão mental que repercute na sua natureza vibratória, e essa natureza vibratória atrai essas parcelas, essas moléculas mais sutis do fluido cósmico universal, fazendo com que ele tenha um peso relativo. Quem já leu André Luiz, no próprio primeiro volume, Nosso Lar, né, daquela coleção, vai lembrar disso. André Luiz não volitava como outros trabalhadores da colônia de Nosso Lar, mas à medida em que ele vai trabalhando, em que ele vai desenvolvendo virtudes, vai tomando consciência da sua situação e melhorando o seu patamar vibratório, chega um momento em que ele vai conseguir fazer com que a sua densidade se torne compatível com esse movimento, que é o de volitação, como dizem os espíritos. Além disso, meus amigos, nós temos também a questão da luminosidade. É uma característica que varia na mesma proporção da densidade. À medida em que o perispírito vai se tornando menos denso, ele vai se tornando passível de ser perpassado pela luz, né? E demonstrar a própria luz que a individualidade espiritual traz. Porque, lembremos uma vez mais, o espírito é uma chama, ele tem uma luz, mas à medida em que ele desenvolve as suas possibilidades, essa luz se torna mais intensa, e de outro lado, à medida em que ele vai desenvolvendo as suas possibilidades, o seu perispírito vai se tornando menos denso. Então a luz que vibra do seu espírito se torna mais intensa e a camada que o reveste se torna menos densa. Então a luminosidade, como diz o Zimmermann, que estuda muito perispírito, vai crescendo a possibilidade de exteriorização dessa luminosidade se torna maior. E uma outra característica muito interessante do perispírito, e que isso influencia muito quando o espírito não está encarnado, ou seja, ele não vai ter esse abafamento das suas possibilidades espirituais, é a questão da sensibilidade global. Ou seja, nós, enquanto estamos encarnados, né, pensamos assim: eu estou vendo pelos meus olhos, eu estou ouvindo pelos meus ouvidos. Então, se eu tenho uma lesão no órgão físico, eu, entre aspas, perco aquela possibilidade. Na verdade, o espírito nunca perde as suas possibilidades. Se ele tem uma lesão no órgão físico quando ele está encarnado, isso vai fazer com que ele não a possa exercitar naquele momento. Ela vai estar constrangida, tolhida, sem um instrumento para a sua exteriorização, mas ele não perde aquela possibilidade. E, na verdade, essa possibilidade é do corpo espiritual como um todo. Então, quando o espírito ele está desencarnado, ele não enxerga apenas pelos olhos, que nós sabemos que no corpo espiritual nós temos órgãos mais ou menos à semelhança daqueles do corpo físico, com alteração no aparelho digestivo, né, e no aparelho genésico. Tirando isso, os órgãos são correlatos, porque o corpo físico é uma cópia do corpo espiritual, né? Ele é moldado a partir do corpo espiritual. Então, quando não existe o abafador do corpo físico, ele pode exercitar em muito mais amplitude. E aí uma coisa que para a gente que está começando a ver isso pode parecer meio esquisita, mas o espírito ele vai enxergar não apenas pelos olhos do corpo espiritual, mas ele vai enxergar pelo corpo inteiro. Existe uma passagem interessante que se conta aqui na nossa casa, do Altivo Panfiro, que foi, um companheiro da nossa fundadora, e que fundou uma casa, e durante muito tempo, que é a casa de Leon Denis, durante muito tempo foi orientador da nossa casa nos aspectos mediúnicos. Ele certa vez estava na casa de tia Vera e num momento, certamente para alguma, provavelmente, porque eu não tenho certeza, para alguma atividade, ele entrou em transe mediúnico para alguma atividade e perceberam uma pessoa que estava lá na sala, percebeu que atrás dele, muito próxima da cadeira, ele chegou a cadeira um pouquinho para trás, estava muito próxima de uma mesinha com um vaso de flor. E uma pessoa
que estava no ambiente, ficou um pouco tensa. Meu Deus, é capaz dele mexer a cadeira e vai derrubar. E ele, em transe, respondeu: eu estou bem vendo o vaso de flores atrás de mim. O vaso de flores estava atrás dele. E ele conseguia perceber por essa característica da sensibilidade global. Então, o espírito vê por todo o corpo espiritual, ele sente por todo o corpo espiritual, ele ouve por todo o corpo espiritual. E temos também várias outras, né? Na verdade, meus amigos, já estamos aqui chegando no nosso horário. O conteúdo que nós trazemos, né, nesses estudos do que nós chamamos de reunião pública, né, mas que nesse momento é pública através, né, da tecnologia que permite que quem esteja em casa possa acompanhar esse estudo. Esse conteúdo ele não tem a possibilidade de ser estendido ao máximo. Né? Fica aqui um incentivo, um estímulo para que todos se interessem pelos estudos, se interessem pelos cursos que a casa propõe e possam desenvolver muito mais. Mas eu gostaria de finalizar o nosso estudo falando de algo bastante chamativo em relação a essas questões de mediunidade, em relação que demandam, né, o estudo, o conhecimento do que seja esse perispírito. São determinadas manifestações como a possibilidade do perispírito ele se tornar visível por aquela característica de expansibilidade que nós falamos, né? Entre nós, aqui no Brasil, é muito conhecido, apesar de, infelizmente, não tanto estudado por nós espíritas, alguns dos nomes marcantes do nosso movimento, como foi Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo foi um médium que viveu em Sacramento, no início do século XX, e desencarnou na gripe espanhola, e que teve uma multiplicidade de recursos mediúnicos, né, incríveis. E um deles era justamente essa bilocação, como dizia Bozano. Né, os alunos da sua escola, da escola que ele fundou, o Colégio Allan Kardec, conheciam, às vezes ele sentava-se e baixava a cabeça, como se estivesse, entre aspas, tirando um cochilo. E os seus alunos já sabiam, seu Eurípides já foi. Isso está narrado num livro chamado Eurípides, o Homem e a Missão, em que são registradas inúmeras passagens onde Eurípides estava dando aula na escola, mas ao mesmo tempo ele aparecia não só visível, como materializado, tangível, praticando curas, realizando partos. Isso tudo está lá descrito. Uma outra passagem interessante que a literatura espírita nos traz e que é registrado como o único caso desse tipo de bilocação em estado de vigília, ou seja, sem a pessoa estar dormindo, é de uma professora numa escola da Suíça, em que ela, enquanto estava em sala de aula escrevendo no quadro, ela era vista, isso foi registrado, Kardec, inclusive, faz referência a isso, em uma passagem da Revista Espírita, se eu não me engano, e que ela era vista no jardim da escola. E mais de uma vez, inclusive, ocorreu de ela estar escrevendo no quadro e ela ser vista em duplicidade, em dois corpos. Um mais lento, com movimentos mais lentos, que seria o corpo físico, e outro decorrente dessa expansão do seu perispírito que se tornou visível, em que detinha não só uma radiância maior, mas movimentos mais céleres. E aí a gente pergunta, por que não se vê mais isso? Porque, meus amigos, isso não é mais necessário. Os fenômenos espíritas, eles não são um motivo de entretenimento. Eles existem por uma razão de ser. E no início da doutrina, do movimento espírita, do desenvolvimento do espiritismo enquanto doutrina, havia uma necessidade muito grande de esclarecimento e de convencimento, principalmente acerca da imortalidade da alma. Daniel Douglas Home, que é considerado o maior médium de todos os tempos, um médium de efeitos físicos incrível, ele dizia o tempo todo que ele fazia aquilo porque ele tinha uma missão, os espíritos diziam isso a ele, a missão de demonstrar a imortalidade da alma. Efeitos físicos como a levitação, existem registros históricos. Divaldo Franco, inclusive, tem uma palestra no YouTube, quem tiver interesse nisso, é só jogar Daniel Douglas Home e Divaldo que vai encontrar esse vídeo,
em que ele fala de uma reunião, já finalizando, de uma reunião em que ele é convocado por Napoleão III em 1850 ao Palácio das Tulherias, e na sala do trono, com toda a corte presente, Daniel se encontra sentado a uma certa distância do trono, e quando a sessão, entre aspas, aqueles fenômenos vão se iniciar, ele começa a se empalidecer, denotando que ele estava entrando em transe mediúnico, e mãos invisíveis do nada fazem com que aquela cadeira de madeira muito pesada se arraste pelo salão do trono, chegando próximo a Napoleão III. Napoleão III toma um susto, se levanta, o médium se levanta novamente, vai até a lareira e lava as mãos e depois o rosto com as labaredas sem se queimar, causando muita estranheza para Napoleão III, que começa a imaginar que existe algum tipo de fraude naquela situação. E aí ele pede uma folha de papel ao imperador, o imperador dá a ele uma folha de papel, ele joga na lareira e o papel não queima. E aí o Napoleão III toma o que aconteceu? Aí fala, eu me esqueci, pode queimar. O médico dá como se fosse um comando e a partir disso aquela folha pega fogo. E uma série de fenômenos acontecem naquela ocasião em que uma mesa de jacarandá de cerca de 80 quilos, ela se levanta e ela enverga como que fazendo uma reverência ao imperador, mas o que mais chamava atenção, nos diz Divaldo, é que, contrariamente à lei da natureza, a toalha, que ele era de Gobelin, ela não se mantém perpendicular ao chão pela força da natureza. A toalha acompanha a linha envergada da própria mesa, tal qual as chamas dos candelabros em cima. Então eram verdadeiros espetáculos públicos, e muitos perguntam, mas por que isso não existe mais? Porque não mais é necessário. Porque a mediunidade não é um fenômeno para entretenimento. Ela trouxe uma razão de ser. Esse médium, que inclusive recebe elogios do próprio Kardec na Revista Espírita, dizendo que era um médium muito sensível, uma pessoa muito humilde, que nunca explanava as suas características, dizia sempre a mesma coisa, que ele fazia aquilo porque era a missão dele demonstrar a existência de uma sobrevivência da alma à morte do corpo. Então é um tema muito interessante que a gente convida a todos a um estudo mais detido. E que possamos lembrar sempre que, da mesma forma que essas manifestações aconteceram e foram registradas, esse é o mesmo instrumento pelo qual a espiritualidade amiga nos diz que as maiores curas que existem em uma casa espírita acontecem nas próprias reuniões públicas, onde mesmo antes da criatura ter conhecimento de ter algum desajuste no seu corpo físico, através de uma intercessão, de uma manipulação fluídica que os bons espíritos que nos assistem dentro da casa espírita fazem, chegam junto a nós e conseguem, através do nosso perispírito, chegar até células do nosso corpo que apresentam determinadas desarmonias, curando-nos, trazendo-nos bênçãos que nós sequer vamos saber ao longo de toda a encarnação. Isso demonstra apenas a presença de Deus, e de seus emissários junto a cada um de nós, porque nós nunca estamos sozinhos. Lembremos sempre disso e que Jesus amanheça e anoiteça em nossos corações a cada dia. Muito obrigado. Obrigada, Lúcio. Obrigada por essas suas reflexões, por esse estudo, despertando curiosidade para que nos aprofundemos nesse tema. E vamos pedir a Jesus, nosso mestre querido, nosso irmão, que nos envolva nesse momento com todo o seu carinho, com o nosso agradecimento profundo a tudo que nos acontece a cada dia. Pedimos a Maria de Nazaré que continue a nos ajudar a sentir o seu amor de mãe, de bondade. E finalmente pedimos a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, que nos permita finalizar essa nossa palestra de hoje. Graças a Deus.